Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês de hoje. O canal da Revista Oeste, todos os créditos ao canal deles, o link do canal deles está na descrição e no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho para você serem notificados de tudo. Tem muitas relações. O Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, já está com a plaquinha dele ali atualizada no corredor, o gabinete dele. Então, certamente vai votar na quarta-feira e participar da sabatina. Temos também a informação de que o Wellington Dias e o Camilo, né? Lá do Ceará, ele que é o ministro da Educação, também deve assumir ali esses 3 senadores, pelo menos, para garantir votos em Jorge Messias. Mais cedo, conversei também com o senador Jorge Seife, que falou justamente sobre essa articulação que Rodrigo Pacheco e Davi Alcolumbre estariam aí trabalhando nos bastidores, né, conseguindo esses 15 votos. Traição, né? A gente está falando de traição, voto secreto, então não sabemos quem é que vai votar a favor ou contra. Vamos acompanhar o que disse então o senador Jorge Seife. Se só vinha a oposição contra, teremos de 25 a 28 votos contra. Agora, se realmente outros partidos também estão se levantando, como nós ouvimos aqui nos bastidores, então o Davi tem proximidade com vários dos senadores, nós sabemos, Rodrigo Pacheco também, até por terem sido, por ser presidente, terem sido presidente no caso do Pacheco. Então, se ele contar com alguns votos aí nos diversos partidos, não vou determinar um ou outro, mas nos diversos partidos, se ele contar com alguns votos e somarem aí uns 15, aí nós, com os votos da oposição, conseguiremos aí fazer essa rejeição histórica, que, mais uma vez, não é nada contra o Jorge Messias, é pelo bem do Brasil. Pois é, a oposição, como vocês podem ver, a oposição está bastante otimista em relação a essa votação, a sabatina na quarta-feira, né? Na CCJ são 14 votos necessários e depois a maioria absoluta, então o Messias precisa atingir pelo menos 41 votos a favor para chancelar a indicação do presidente Lula. Agora, hoje também, o que eu fiquei sabendo aqui? Que o Lula, né, o presidente, já está mexendo os seus pauzinhos também, sabendo que pode acontecer esses votos, né, a tal traição que a oposição conta para poder derrubar, então, a indicação do presidente da República. Então, mais tarde, aliás, de manhã, o presidente Lula teve uma agenda com o senador Jacques Wagner, que é uma das lideranças aqui no Senado, né, dos governistas, e hoje à noite está marcado também um jantar com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é o senador Otto Alencar. E não é só por ele ser o presidente da CCJ, Paula, mas também por ele ser do PSD. Nós estamos falando de um dos partidos com a maior bancada aqui dentro do Senado Federal. Então, é um partido que pode fazer toda a diferença. E Lula sabe que pode ser traído. Então, há um questionamento também do porquê Davi Alcolumbre já não havia aparado essas arestas com o presidente Lula, mas ao que tudo indica, isso não aconteceu. O silêncio dele diz muito, né? O não apoiamento incisivo em relação a Jorge Messias. Ele apenas marcou a data. Agora vamos acompanhar, né? Quem é que de fato está fazendo a conta certa? Se são os governistas ou se de fato a oposição vai contar com essa articulação. Imagine só, por parte do próprio presidente do Senado. Talvez algo inédito aconteça e uma indicação do presidente da República seja reprovada pela primeira vez aqui no Congresso Nacional. Paula. Berenice Leite trazendo informações de bastidor para a gente, para a nossa audiência. Berê, muito obrigada pelas informações, bom trabalho para você. Bom, agora 18 horas 30 minutos, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo e aí depois, na volta, a gente comenta a indicação de Jorge Messias, porque acho que todo mundo vai querer aqui comentar, inclusive, essa informação de bastidor que nos traz Berenice Leite, com informações fresquinhas direto de Brasília. Mas antes, claro, eu convido você a participar do nosso programa, mandando um vídeo para a gente, você que está trabalhando e está acompanhando o Oeste Sem Filtro, está fazendo a sua atividade física, está já preparando o jantar, está estudando, está olhando, está
acompanhando toda a nossa programação. A gente agradece muito o carinho e a confiança. E aí, aproveito, claro, para te convidar a gravar um vídeo, compartilhar conosco a sua rotina, o seu dia a dia, acompanhando toda a nossa programação da Revista Oeste. O número do WhatsApp para envio do vídeo é o 11 95786 1993. A gente aguarda a sua participação. Faz um rápido intervalo, volta já. Vamos retomar o assunto do bloco anterior, da sabatina de Jorge Messias para a próxima quarta-feira, dia 29 de abril. Berenice Leite nos traz esse bastidor de que Davi Alcolumbre estaria atuando nos bastidores para pedir votos contrários à indicação de Jorge Messias. Lembrando que tem 2 etapas. Primeiro, ele precisa passar pela CCJ, pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e depois pelo plenário do Senado Federal, quando aí sim vai precisar de pelo menos 41 votos para sua aprovação, e o voto é secreto. A gente já tem alguns senadores que se manifestaram publicamente, o caso de Jorge Seife, que trouxemos, alguns outros senadores, como Rogério Marinho também, Eduardo Girão também já se manifestou publicamente, mas o fato é que o voto é secreto. Agora, como é que você avalia essa articulação de bastidor de Davi Alcolumbre com o Rodrigo Pacheco? Informação trazida pela nossa repórter. Primeiramente, que faz todo sentido, por todas as razões que já conhecemos. O Messias não era candidato do Senado, não tinha aceitação do Davi Alcolumbre. O Pacheco passaria provavelmente com 60, 70 votos. Foi preterido numa insistência do Lula, que de novo, se recobriu de, digamos, orgulho e achou que eu mando e vai ser do jeito que eu quiser. O momento do país já não é mais o mesmo. A gente está insistindo nessa tese há muito tempo, porque desde que eu me lembro, eu nunca vi uma articulação assim, às vésperas de se votar uma indicação do presidente na CCJ e também no plenário do Senado, para o Supremo Tribunal Federal, tão, digamos, forte e intensa da possibilidade de haver uma rejeição. Quando houve a indicação do Flávio Dino, e ali naquele momento o Davi Alcolumbre jogou a favor, porque ele criou um negócio completamente fora de padrão. Ele fez a sabatina dupla, o Paulo Goner, então indicado pela primeira vez, e o Dino respondiam as perguntas dos senadores ao mesmo tempo. O senador fazia pergunta na Comissão de Constituição e Justiça para um e para outro ao mesmo tempo, ou seja, não houve debate, não houve uma sabatina. Ali o Davi Alcolumbre operou a favor. Bom, mesmo assim havia um movimento, mas nunca foi crescente. E tinha-se um medo. Naquele momento, era um governo Lula que tinha acabado de voltar ao poder, próximo do Supremo, um Supremo super poderoso, e os senadores estavam nas cordas, ajoelhados. Não é este o momento que nós vivemos hoje. Hoje eu tenho um Supremo que precisa dar explicações ao país e um Senado falando do sentimento de sobrevivência do político que vai ter que explicar se por acaso o Messias passar na próxima quarta-feira, ou na quarta-feira, exatamente na quarta-feira, vai ter que explicar ao eleitor. E como o voto é secreto, todo mundo passa a ser suspeito, à exceção, obviamente, daqueles de oposição muito claros. Os outros vão ter que explicar, porque o Supremo, sim, vai ser pauta obrigatória durante a eleição. Nesta eleição, o Supremo é das pautas mais importantes, assim como violência e questões econômicas que sempre entram no debate eleitoral. Neste momento, parece-me que o sentimento de sobrevivência, se o Messias não passar, todo mundo vai poder dizer que votou contra o Messias. Se o Messias passar, muito poucos vão poder dizer isso, e aí o eleitor vai cobrar nas urnas. Então, o sentimento de sobrevivência, mas, obviamente, esse novo momento da política brasileira, em que o governo Lula está enfraquecido e o Supremo Tribunal Federal, o seu fiador, que trouxe o Lula de volta para a política, saído justamente da cadeia de Curitiba, depois de uma condenação por 3 instâncias, esse momento é completamente diferente. Nós temos hoje, sim, um governo fraco, um presidente arrogante, petulante, que já não tem o poder que imaginou ter um dia, nesse terceiro mandato, ele nunca teve esse poder todo, e um Supremo que, sim, está nas cordas, que precisa explicar casos de desvio, de conduta e tudo mais, de dentro do próprio tribunal, de dentro para fora. É um novo momento, Paula. A gente, às vezes, é difícil acreditar que nós estamos saindo daquele pântano institucional, mas tem muitos sinais e são sinais animadores. Claro que temos uma votação, a votação é secreta para um lado e para o outro, mas tem uma eleição em outubro. O candidato ao Senado vai ter que se explicar se o Messias passar. Se ele for reprovado, vai ser trunfo na mão de quase todos, menos os governistas, petistas, que esses não vão poder contar. Mas aquele público também, pouco importa, vota no PT de qualquer jeito.
A gente vai fazer um registro histórico aqui, Marcília, em 132 anos, o Senado só rejeitou 5 indicações ao Supremo, foi lá em 1894, no governo de Floriano Peixoto. Seria inédita se houvesse aí essa rejeição em relação a Jorge Messias, que precisa de pelo menos 14 votos na CCJ e depois 41 no plenário do Senado. Lembrando que o presidente Lula vai entrar no circuito, tem reunião, tem jantar marcado hoje com o presidente da CCJ, o senador Otto Alencar. Pois é, e esse voto secreto que nos perturba, né? Vamos dizer que isso está na Constituição, o voto secreto no plenário, né? Então, na CCJ o voto não é secreto, depois vai para o plenário e é secreto. Isso está na Constituição por quê? Porque na Comissão de Constituição e Justiça o voto é técnico, então é importante se saber quem está dizendo o que a respeito daquela votação. Quando vai para o plenário, o voto é mais político. Então, seria uma proteção para o senador, para ele não precisar se expor diante do presidente que nomeou e ter tranquilidade de votar contra a nomeação. Essa é a intenção da Constituição, dar segurança para o senador votar contra o presidente e não sofrer uma retaliação. A gente consegue perverter até isso no Brasil. Quer dizer, o voto secreto hoje no plenário se tornou uma forma do senador se preservar contra a retaliação do cidadão. Ele esconde o voto dele da gente. Ele não conta para nós em quem ele votou, para ele poder puxar o saco do presidente e da nomeação do presidente e não ser cobrado pelo eleitor. Olha o que nós pervertemos. Eu quase que não vai, mas foi. É aqui no Correio do Povo, o pessoal vão estar lendo. A gente já sabe que todo dia a casa tá caindo do PT, do Lula, do ditador, do STF, dos ministros. E, ó, vai extrair reportagem aí sobre o que está acontecendo no Brasil. E a casa do PT esse ano da esquerda está desmoronando de uma vez. É INSS, é Banco Master, é imposto, é produto subindo lá em cima, é censura agora em cima de censura, tentar censurar tudo. Desde agora não tem. Olha a distância das eleições, ainda já tá perto, mas olha a distância e o pessoal já tá planejando a censura aí. E o Gilmar Mendes ainda fala que inquérito da fake news tem que ficar até o final das eleições. É para censurar todo mundo. O Zema aí fazendo vídeo por lá. Criticando o STF, é um motivo de entrar no inquérito da fake news e acabar sendo preso, desclassificado das eleições. Vocês acham certo isso? O ministro Moraes aceitou a delação do Mauro Cid. Aí quando é a vez do Volcano delatar, ele não aceita, porque o nome dele está no meio. Cria uma lei que quem delata não pode estar preso. Vocês acham isso é muita loucura acontecer e ninguém fazer nada? Ele pegou a delação do Mauro Cid para prender Bolsonaro, todos os envolvidos do 8 de janeiro. E a do Volcano ele não aceita e ainda cria uma nova lei. Cria não, pega uma lei antiga que ele nem sabia dessa lei. Sabe? E no plenário e bota a votação para que o Volcano não possa delatar, que a delação dele seja inválida. É muito. Isso isso vai entrar para a história do Brasil, da ditadura, dos magistrados, dos ministros aí. Como que pode o cara fazer isso? Mas o mais indignante é que ninguém
foi à rua, ninguém tá pedindo impeachment de novo. Aliás, aí que é o ministro que foi mais pedido impeachment na história do STF. Mas acredito eu que a bem sempre vence o mal. E a casa dos ministros, o governo tá para cair. A paz esse ano para o Bolsonaro, a direita retoma o poder, então acredito que esse ano tem muita coisa boa. Obrigado a todos e vamos pro próximo.